Ok, gente. Então, sejam bem-vindos a essa primeira sessão, né, do nosso módulo diagnóstico da LAC. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o pensamento diagnóstico probabilístico. Eu, Pedro Carneiro, Thaís Barbosa e nosso convidado, Dr. Guilherme Magnavita. A gente resolveu dividir essa apresentação em 3 partes. A gente vai começar um pouco com os conceitos básicos importantes para o entendimento do assunto. Depois a gente vai passar para o passo a passo do processo diagnóstico de uma perspectiva probabilística. E, finalmente, a gente vai fazer uma aplicação prática, né, desses conceitos. Então, começando com os conceitos básicos, eu fui buscar a definição de diagnóstico, e ele diz assim: conhecimento ou determinação de uma doença pelos sintomas dela, o conjunto dos dados em que se baseia uma determinação. Eu gostei bastante dessa definição, porque ele dá importância à hipótese diagnóstica, mas ele também dá importância ao conjunto de dados que dá suporte probabilístico a essa hipótese, seja dados que vêm da literatura ou dados que vêm do nosso paciente, que ele está nos dando. Só que para a gente interpretar bem esses dados, a gente precisa organizar a nossa forma de pensamento. Isso a gente tem 2 formas de pensar. A primeira delas é o reconhecimento de padrões. Nesse caso, a gente vai ver e reconhecer um padrão que é típico de uma doença, né? É aquela apresentação clássica da patologia. Ela é tão típica que a gente vai direto para a fase de tratamento. É uma estratégia de ver e tratar. A gente utiliza essa estratégia em algumas situações importantes da medicina. Por exemplo, quadros floridos assim de herpes zoster, é uma situação de pneumotórax hipertensivo num contexto de trauma, lesões de colo de útero, algumas uretrites infecciosas. Então, depois que a gente trata, a gente pode reavaliar, ver se a resposta terapêutica foi aquilo que a gente estava esperando, e se não foi, a gente pode dar um passo para trás e médico dedutivo. Como é que funciona isso? A gente começa com uma avaliação clínica inicial, que vai gerar algumas hipóteses, né? Essas hipóteses têm probabilidades pré-teste associadas a elas. A gente vai fazer testes dessas hipóteses que vão gerar novas informações. E essas novas informações vão ser utilizadas para atualizar as probabilidades dessas hipóteses, formando probabilidades pós-teste, que podem nos ajudar a ter conclusões. Se a gente não tiver conclusões, a gente retorna para o passo anterior, a gente procura novas informações, atualiza essas probabilidades até que a gente esteja satisfeito, confiante o suficiente para tomar uma decisão, né, uma conduta terapêutica. O que essas 2 formas de pensar têm em comum? É o pensamento probabilístico. Padrões, a gente está lidando com probabilidades pré-teste que são muito altas, né? Aquele padrão que é muito típico. Então, a gente já vai direto para o tratamento, porque a probabilidade está acima do limiar de tratamento desde o início. No raciocínio hipotético dedutivo, a gente está tratando de probabilidades pré-teste baixas a moderadas. Então, a gente precisa modular essas probabilidades para cima ou para baixo até que a gente esteja confiante o suficiente para tomar uma decisão em relação àquela hipótese. Então, eu acabei de falar para vocês que no pensamento diagnóstico hipotético dedutivo, a gente faz uma contínua atualização de probabilidades, certo? E o substrato teórico por trás dessa atualização vem do teorema de Bayes. Eu não quero aqui me aprofundar muito nessa parte, mas eu queria que vocês conhecessem os principais termos desse teorema. Então, a gente vai ter uma probabilidade a priori, né, que é a nossa probabilidade pré-teste. A gente vai ter uma verossimilhança, que é, digamos assim, a capacidade preditiva da nossa nova informação. A gente vai ter uma probabilidade posterior, que é a nossa probabilidade pós-teste, e a gente vai ter uma probabilidade marginal, que é o termo normalizador dessa equação. Vamos, então, tentar sair um pouco dessa abstração e dar um exemplo mais concreto. Digamos que eu quero saber a probabilidade de um indivíduo estar doente, dado que ele testou positivo. A probabilidade pós-teste de uma pessoa que testou positivo para uma doença. Por exemplo, a probabilidade de alguém ter tuberculose, dado que ela tem tosse crônica. A primeira coisa que eu quero saber é qual a probabilidade pré-teste de um indivíduo estar com essa doença? Qual a probabilidade pré-teste de tuberculose no nosso meio? Né? Qual a prevalência geral de tuberculose no nosso meio? Segunda coisa que eu quero é a minha verossimilhança. E nesse caso, é a probabilidade de um teste positivo, dado que o indivíduo está doente. Então, entre pessoas doentes, qual a probabilidade dela testar positivo? No caso, entre pessoas que têm tuberculose, qual a probabilidade delas se apresentarem com tosse crônica? É uma probabilidade alta, porque a maioria das pessoas com tuberculose se apresentam com esse quadro. E o terceiro termo que eu quero é a minha probabilidade marginal, que nesse caso é a probabilidade total de testar positivo, seja um verdadeiro positivo ou um falso positivo. Então, a probabilidade de alguém que está doente testar positivo, mais a probabilidade de alguém que não está doente testar positivo, né, um falso positivo. Então, percebam que para ter uma alta probabilidade pós-teste, eu preciso de três coisas. Eu preciso de uma alta probabilidade pré-teste,
eu preciso de uma alta verossimilhança, ou seja, eu preciso que uma alta probabilidade de quem está doente testar positivo, e eu preciso de uma baixa taxa de falsos positivos que está ali no meu denominador. Certo? Eu preciso que a maioria das pessoas que não têm aquela doença não testem positivo. No caso da tuberculose, primeiro, eu preciso de uma alta prevalência da tuberculose no nosso meio, que é verdade. Eu preciso que a maioria das pessoas com tuberculose tenham tosse crônica, que também tem. E eu preciso que a maioria da população geral, né, que não tem tuberculose, não tenha tosse crônica, que é verdade também. Então percebam que é uma forma bastante intuitiva de se pensar, né? A gente utiliza muito, mesmo sem saber quem está utilizando. E é importante lembrar que esse é um processo de atualização iterativa. Então, a minha probabilidade pós-teste de hoje é a minha probabilidade pré-teste de amanhã. A cada nova informação que eu tenho, eu faço mais um ciclo de atualizações, até que eu tenha uma probabilidade pós-teste que me dê maior certeza, maior confiança em tomar a decisão de ou excluir essa hipótese ou então tratar de acordo com ela. Muito bem. Então, vamos agora para o passo a passo do processo diagnóstico. Né? Vamos sistematizar o nosso pensamento. O primeiro ponto que a gente quer saber é como definir as probabilidades pré-teste. O primeiro passo para isso é agrupar sinais e sintomas em um problema clínico mais abrangente, não uma síndrome. O segundo passo é definir hipóteses diagnósticas para esse problema clínico. Então, eu vou fazer uma lista de hipóteses para um determinado problema. E eu vou usar 3 critérios para isso. Então, eu quero que encabece a minha lista as doenças que são mais prováveis nesse contexto. O segundo é gravidade. Então, pode ser uma doença que não seja tão provável, mas se for o caso, ela é muito grave, o ideal é que eu não deixe passar esse paciente, esse diagnóstico. E o terceiro é a responsividade. Então, responsividade é o tratamento. Então, pode ser que seja uma doença que não seja tão provável, não seja tão grave, mas que se for ela o problema, eu consigo provavelmente resolver, né? Eu consigo dar esse alívio para o meu paciente. Então, idealmente, não devo deixar passar também. E o terceiro passo é atribuir probabilidades pré-teste a essas hipóteses. Né? A gente pode fazer isso de 2 formas. A primeira é utilizando a experiência que a gente tem, experiência clínica acumulada, né, que vai nos dando uma noção da frequência relativa das patologias dentro de um contexto clínico específico, ou utilizando evidência empírica, que pode vir de várias formas. Pode ser a casuística do nosso serviço, se for um serviço que tem essa cultura de coleta e análise sistemática dos dados. Pode ser relatos publicados de frequência relativa das patologias dentro de um contexto clínico específico, ou um modelo probabilístico, né, de uma doença dentro de diversas situações clínicas diferentes. Ou a gente pode utilizar também a prevalência geral da doença para fazer essa estimativa da nossa probabilidade pré-teste. Pronto. Pedro comentou com a gente, quando ele estava falando sobre o teorema de Bayes, que a gente precisa adicionar, né, informações, fornecer mais informações para a probabilidade pré-teste, para que a gente possa chegar na probabilidade pós-teste, porque é essa probabilidade que vai orientar a nossa decisão clínica. Então, por que a gente realiza o teste diagnóstico? O teste diagnóstico vai ser uma forma de adicionar mais informações à nossa probabilidade pré-teste. Como é que isso ocorre? Ocorre, assim como o Pedro já falou anteriormente, por meio de uma atualização de probabilidades. Pode passar. Só que quais são os parâmetros que fazem parte do teste diagnóstico que determinam essa atualização de probabilidades? São as chamadas medidas estatísticas de validade ou de acurácia do teste diagnóstico. Essas medidas, elas vão fornecer algumas ideias sobre o teste que a gente está analisando. Quais são essas ideias? Qual a porcentagem de erro associada a esse teste? O quanto é possível confiar no teste diagnóstico? O teste é adequado ao objetivo clínico? De forma resumida, essas medidas de validade ou de acurácia, elas vão nos dar a ideia do quanto é possível confiar no resultado do teste. A primeira medida de acurácia que a gente vai observar, Pedro, eu acho que tu não está vendo o chat, pediram para tu desligar o microfone, que eu acho que está dando interferência com a minha fala. Obrigada. A primeira medida de acurácia que a gente vai estudar é a medida da sensibilidade. A sensibilidade, como a definição traz, é a probabilidade do resultado do teste ser positivo
quando a doença está presente. Quero chamar a atenção aqui que a condicional dessa probabilidade está na presença da doença, ou seja, é necessário que no cálculo da acessibilidade eu inclua todas as pessoas que estão doentes. No caso, no numerador, eu vou ter os verdadeiros positivos, que são as pessoas doentes que testaram positivo, e no denominador eu vou ter o total de pessoas doentes, ou seja, a prevalência em determinada amostra. E um exemplo prático aqui que eu trouxe para vocês é uma amostra com 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 8 são doentes e 2 estão saudáveis. Se eu quero calcular a minha sensibilidade, eu vou verificar quais das pessoas doentes tiveram o resultado positivo, vou colocar no meu numerador, sobre o total de pessoas doentes, que no caso são 8. No final, eu tenho o cálculo da sensibilidade 5 sobre 8, dando 62,5%. A nossa próxima medida é a especificidade, também chamada de taxa de verdadeiros negativos. A especificidade, por sua vez, ela vai ser a probabilidade do resultado do teste ser negativo quando a doença está ausente. De forma análoga à acessibilidade, a condicional dessa probabilidade está na ausência da doença. Ou seja, eu vou utilizar no cálculo da especificidade pessoas saudáveis. No numerador, os verdadeiros negativos, ou seja, as pessoas saudáveis que testaram negativo, e no denominador, o total de pessoas saudáveis. Naquele mesmo exemplo, no mesmo caso das 10 pessoas, nós temos 8 doentes e 2 saudáveis. Desses 2 saudáveis, apenas um testou negativo. Logo, o cálculo da minha especificidade vai ser 1 sobre 2, 50%. Pode passar. Agora que a gente viu a definição, né, como é que se calcula cada uma dessas medidas, vamos pensar um pouco sobre o significado delas. A sensibilidade, né, um teste com uma alta sensibilidade, torna a análise diagnóstica mais abrangente. E um teste com alta especificidade torna a análise diagnóstica mais restrita. Como assim? Vamos pensar numa situação hipotética, em que eu tenho uma equipe de pesquisa que está tentando desenvolver um método diagnóstico para diabetes. Essa equipe de pesquisa pega uma determinada amostra, coleta amostras histológicas do pâncreas desses pacientes e identifica um determinado defeito que diminui a produção de insulina, logo mantendo a concentração, né, de glicose alta no sangue. Seria o fator determinante para o diagnóstico de diabetes, o fator biológico. Eles fazem a medida, né, da média de quanto essa glicemia fica nesses pacientes e chegam ao valor de 130 miligramas por decilitro. Eles decidem utilizar esse valor, o 130, como ponto de corte para dizer quem vai dar como resultado positivo para diabetes e quem vai dar como resultado negativo. Daí eles passam para uma próxima fase do teste e recrutam uma amostra um pouco maior. E nessa amostra um pouco maior, algumas pessoas desrespeitaram o protocolo de pesquisa, vamos dizer assim, e comeram antes de realizar o teste, tendo um aumento, vamos dizer, da taxa glicêmica, apesar de não ter o defeito biológico no pâncreas. Como eles desenvolveram, como eles querem, vamos dizer assim, hipoteticamente, que esse teste tenha uma alta sensibilidade, esse teste tem uma probabilidade muito alta de identificar que essas pessoas que comeram e tiveram um aumento na glicemia, mesmo sem o defeito no pâncreas, de colocá-las no grupo de pessoas com resultado positivo, já que ele possui uma alta sensibilidade. Por esse racional, pode passar, Pedro. Por esse racional, a gente tem que testes com alta acessibilidade pode gerar um aumento da chance de ocorrer falsos positivos, que é o caso da pessoa que comeu antes de ser testada, a glicemia dela estava alta e o teste detectou, porque ele tem essa característica da alta acessibilidade. Já se os pesquisadores resolvessem jogar esse limite, né, esse ponto de corte, ao invés de 130 para, sei lá, 200, que já seria um valor um pouco mais alto, eles não conseguiriam identificar, ou teriam uma chance menor de identificar como diabéticos, as pessoas que têm a média da glicemia entre 130 e 200.
Ou seja, a análise ficou um pouco mais restrita, um aumento da chance de ocorrer falsos negativos. Pode passar. A próxima medida de acurácia que a gente vai ver é o valor preditivo positivo, ou VPP. O VPP ele vai informar a probabilidade da pessoa ter a doença, dado que o seu resultado foi positivo. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção para vocês da condicional da probabilidade. Aqui a condicional está no resultado, ou seja, o resultado é positivo e a gente vai calcular a probabilidade da pessoa ter a doença. Nos outros dois casos que a gente viu anteriormente, a condicional estava na presença ou na ausência da doença. Então, no cálculo do VPP, eu vou utilizar no numerador verdadeiros positivos e no denominador o total de resultados positivos. Ou seja, no VPP, eu vou utilizar o número de pessoas que tiveram resultados positivos. Né? O número total de pessoas que tiveram resultados positivos. Naquele mesmo exemplo, das 10 pessoas, 8 doentes e 2 saudáveis, como é que eu vou calcular o meu VPP? O número de verdadeiros positivos foi 5, certo? E o número total de resultados positivos foi 6. Logo, 5 sobre 6, 83,3%, aproximadamente. Já o valor preditivo negativo tem a definição análoga ao VPP. Ele vai informar a probabilidade de uma pessoa não ter a doença, dado que o seu resultado foi negativo. Mais uma vez, essa medida tem a condicional da probabilidade no resultado, que no caso é negativo. No VPP, a condicional era no resultado positivo, no VPN, a condicional no resultado negativo. Aqui a gente vai pegar no numerador o número de verdadeiros negativos sobre o total de resultados negativos. Ou seja, no VPN, a gente vai utilizar somente pessoas que tiveram o resultado negativo. No nosso mesmo exemplo das 10 pessoas, nós tivemos 4 pessoas com resultado negativo, sendo que apenas uma delas é um verdadeiro negativo, ou seja, somente uma delas está saudável. Sendo assim, 1 sobre 4, a gente tem 25% para o VPN nessa situação. Agora, mais uma vez, vamos refletir sobre o significado dessas medidas. A gente viu como se calcula, vamos pensar no significado. O VPP ele vai dar a medida de confiabilidade para o resultado do teste quando ele é positivo. Ou seja, o quanto que eu posso confiar nesse teste quando o resultado dele é positivo. O VPN, de forma análoga, vai ser uma medida de confiabilidade para o teste quando ele é negativo. O quanto que eu posso confiar nesse teste quando ele é negativo? Pode passar. Então, só para a gente ter um take home, assim, uma coisa assim, para lembrar com mais facilidade a diferença entre sensibilidade e especificidade, VPP e VPN, vamos pensar no seguinte. Na sensibilidade e na especificidade, a condicional vai estar na presença ou na ausência da doença. Ou seja, na sensibilidade, eu vou utilizar somente pessoas doentes no cálculo. A especificidade, eu vou utilizar somente pessoas saudáveis no cálculo. Já no VPP e na VPN, a gente vai pensar, né, como condicional, o resultado do teste. Se no VPP a gente vai utilizar no cálculo somente testes positivos e no VPN somente testes negativos. Pode passar. Agora, como é que a gente utiliza essas informações na prática? Quando o resultado do exame do paciente for positivo, quanto maior o valor do VPP e o valor de sua especificidade, maior a confiança que eu posso ter no resultado positivo. Só que aqui eu tenho que fazer uma ressalva, tanto para a especificidade quanto para a sensibilidade. Por maior que sejam esses valores, ou seja, por maior que seja a sensibilidade ou por maior que seja a especificidade, esses dois são atributos do teste. Então, quando eu aplico um atributo do teste sobre a probabilidade pré-teste, que é um atributo do paciente, a probabilidade pré-teste tem um peso, vamos dizer assim, importante sobre a pós-teste, ou seja, sobre o meu resultado. Então, se eu tiver, mesmo que eu tenha um teste com especificidade muito alta ou uma sensibilidade muito alta, mas uma probabilidade pré-teste muito baixa, pode ser, né, que a gente tenha, pode ser que a confiança que a gente tenha nesse resultado seja puxada para baixo. Então, vamos pensar no seguinte,
Isso aqui é meio que uma regra para facilitar o nosso entendimento, mas ela tem que ser analisada com criticidade, né? A gente não pode só utilizar uma medida isolada para determinar nossa confiança no teste. Pode passar. Analogamente, se o exame do paciente tiver resultado negativo, quanto maior for o valor da VPN, maior o valor da sensibilidade, maior a confiança eu posso ter no resultado negativo. Pode passar. Muito bem. Esse diagrama, ele vai ser melhor explicado por Pedro um pouco mais no final, que significa justamente, que ele traz justamente essa interação entre a probabilidade pré-teste ser alta, o fato do teste ser informativo ou não para cada uma das situações e a aplicação que isso tem na probabilidade pós-teste. Mas de uma forma mais ilustrativa, vamos dizer assim, qual é a informação que a gente aplica na probabilidade pré-teste para transformá-la até chegar na pós-teste? Pode passar. Essa informação é a razão de verossimilhança, que a gente vai ver o conceito dela agora. Até agora, a gente viu que a sensibilidade e a especificidade ou se tratava só de pessoas doentes, ou se tratava só de pessoas saudáveis, não é isso? Só que vamos trazer, né, uma medida que vai condensar as informações desses dois grupos em um dado só. Esse é o racional da razão de verossimilhança. Eu vou trazer tanto a informação das pessoas doentes, quanto a informação das pessoas saudáveis em uma medida só. Quando essas informações são trazidas junto com a medida, junto com o resultado positivo, é o caso da razão de verossimilhança positiva, ou seja, informa o quão mais provável é que a pessoa teste positivo quando a doença está presente, em comparação com quando a doença não está presente. A definição vai ser a taxa de verdadeiro positivo, que a gente sabe que é a sensibilidade, sobre a taxa de falso positivo, que é o complementar da especificidade. Pode passar. Já a razão de verossimilhança negativa, ela vai trazer a informação das pessoas doentes e das pessoas saudáveis quando elas testam negativo. Informa o quão mais provável é que a pessoa teste negativo quando a doença está presente, em comparação com quando a doença não está presente. Ou seja, é o cálculo, né? A taxa de falso negativo, que é o complementar da sensibilidade, sobre a taxa de verdadeiro negativo, que a gente já sabe que é a especificidade. Pode passar. Pode passar. Eu já falei isso. Certo. Agora, vamos pensar sobre a interpretação dessa razão de verossimilhança, né? Porque não adianta ter o dado e a gente não saber o que fazer com ele. Quando a razão de verossimilhança ela é negativa e ela está entre 0 e 1, ela é uma razão de verossimilhança informativa, ela é importante, ela traz um dado novo sobre a sua hipótese. Quando a razão de verossimilhança ela vai estar entre 5 e 10 ou maior que 10, ela vai ter esse mesmo sentido, ela vai trazer uma informação importante para a sua hipótese. Só que, quando tanto a razão de verossimilhança negativa, quando a razão de verossimilhança positiva, elas estão nesse meio aí de 2 e 5, significa que o valor da taxa, significa que o valor de sensibilidade e especificidade pode ser muito próximos, ou seja, podem ser pouco informativos para a minha hipótese inicial. Ou seja, realizar o teste não vai me oferecer tanta informação nova assim. Então, se eu tenho uma razão de verossimilhança nessa faixa aí de unimportant, né, significa que elas não são que o teste, na verdade, não é tão informativo assim para a minha hipótese anterior. Pode passar. Então, em posse da minha probabilidade pré-teste, que Pedro já comentou como é que a gente encontra, e em posse da minha razão de verossimilhança, que foi o tópico que eu abordei agora, a gente vai poder achar, né, encontrar a nossa probabilidade pós-teste. E existe um nomograma que se chama nomograma de Fagan, que facilita esse nosso trabalho, para a gente não estar fazendo continha utilizando né, outros recursos. Como é que a gente utiliza esse nomograma? Primeiro a gente marca, né,
né, na primeira coluna, onde está a nossa probabilidade pré-teste. Observem que as curvas, tanto do teste positivo quanto a do teste negativo, convergem nesse ponto. Eles estão saindo de uma mesma probabilidade pré-teste. Se o teste for positivo, eu vou marcar na segunda coluna o valor da razão de verossimilhança positiva. Se ele for negativo, eu vou marcar o valor da verossimilhança negativa. E ligando, né, os dois pontos da coluna de pré-teste com a coluna da razão de verossimilhança, eu vou prolongar essa reta até a coluna da probabilidade pós-teste. E aí eu vou ter qual seria a probabilidade pós-teste quando o meu teste é positivo e quando o meu teste é negativo, em cada uma das situações. Pode passar. Muito bem. Eu já falei um pouquinho, né, sobre essa situação do ponto de corte, quando eu dei o exemplo do grupo de pesquisa sobre diabetes. Mas vamos imaginar uma outra situação aqui. Vamos supor que essas 7 pessoas, elas foram expostas a mercúrio, certo? E aí a equipe médica está com uma suspeita de que essas pessoas foram intoxicadas, ou seja, a concentração de mercúrio, né, no sangue delas pode trazer danos físicos importantes. Então, a pessoa vai lá na literatura e encontra que o critério para se dizer intoxicação por mercúrio é que a pessoa esteja com uma concentração maior do que 20 microgramas por metro cúbico. E aí classifica 3 pessoas como saudáveis, porque elas não foram muito expostas, e 7 pessoas como doentes. Só que aí eles, depois de um tempo, vão observando que essas pessoas que eles marcaram como saudáveis, na verdade, estavam tendo repercussões importantes. E aí eles resolvem mudar, né, de 20 microgramas por metro cúbico para 10 microgramas. Pode passar, Pedro. Com essa mudança, a gente vai ter apenas 2 pessoas consideradas como saudável e 5 pessoas consideradas como doentes. Com essa mudança, somente com essa mudança, já dá para a gente entender que tanto a sensibilidade quanto a especificidade já mudaram, né? Porque se eu mudei o número de pessoas saudáveis e eu mudei o número de pessoas doentes, e consequentemente de pessoas que tiveram positivo e negativo, eu já vou mudar essas informações do teste. Só que a minha mudança foi um pouco arbitrária, concorda? Eu passei de 20 para 10. Agora pense, o que é que a gente pode utilizar para poder determinar o melhor ponto de corte? Pode passar. É aí que se utiliza a curva ROC. Primeiro, eu vou pensar em qual é o meu objetivo. Ou seja, eu quero um teste com maior sensibilidade? Eu quero um teste com maior especificidade? Ou eu quero um teste que balanceie bem os dois aspectos? A curva ROC vai dizer, no caso, para cada um dos pontos de corte, qual é a sensibilidade e qual é a especificidade, em cada um dos casos. Em um caso que a sensibilidade e o complementar da especificidade se igualam em todos os pontos, é aquele caso do teste pouco informativo, que é essa linha tracejada, que está aí no meio do gráfico. Já quando a curva ROC ela vai se aproximando, né, o ponto de virada dela, vamos dizer assim, o ponto de inflexão dela, vai se aproximando do canto esquerdo superior do gráfico, ela vai se tornando mais informativa, vamos assim dizer. Pode passar, Pedro. Então, em uma situação hipotética que eu tenho esses 3 testes aqui, o teste que seria mais informativo seria o que está mais à esquerda, e o teste menos informativo seria aquele que está mais próximo da linha tracejada. E aí, né, claro que nem sempre o melhor teste é aquele que traz o melhor balanço entre sensibilidade e especificidade. Porque, às vezes, você quer um teste altamente sensível, como é o caso de testes para triagem, por exemplo. Ou então, altamente específico. A depender do seu objetivo clínico, é que você vai determinar o ponto de corte e os respectivos valores de sensibilidade e especificidade. Pode passar.
Certo, gente. Então, a gente já passou do primeiro passo, que é determinar as probabilidades pré-teste. Tá? Já explicou para vocês como a gente sai das pré-testes, atualiza e transforma na pós-teste. E agora eu vou falar de posse da pós-teste. O que é que a gente faz? Como é que a gente interpreta isso? Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem um espectro, né, de probabilidades que vão de 0 a 100%. E dentro desse espectro, a gente tem dois limiares, o limiar de teste e o limiar de tratamento. Se nossa probabilidade pós-teste está abaixo do limiar de teste, a gente vai escantear essa hipótese, a gente vai jogar ela de lado por um tempo, pelo menos temporariamente. Se a minha probabilidade pós-teste está acima do limiar de tratamento, eu vou tratar o paciente de acordo com essa hipótese, né? Porque nesse momento os benefícios superam os riscos. E se tiver entre o limiar de teste e o limiar de tratamento, eu vou ter que testar novamente, eu vou ter que buscar novas informações, modular essa probabilidade para cima ou para baixo, até que eu consiga passar do limiar de tratamento ou passar do limiar de teste, tudo bem? É importante ter em mente que esses limiares, eles são muito variáveis de acordo com a situação clínica que você e o seu paciente se encontram. Então vamos ver aqui quais são os fatores que fazem esses limiares variarem. Para o limiar de teste, um fator importante é o custo do teste. Então, quanto mais alto for o custo do teste, mais alto vai ser o limiar. A gente não vai ficar testando para qualquer pessoa que tem uma probabilidade baixa. A segurança do teste. Quanto mais inseguro for um teste, mais efeitos colaterais, também mais alto vai ser esse limiar. A gente vai evitar testar pessoas que têm uma probabilidade baixa. A gravidade da doença é o oposto. A gente quer detectar o máximo possível de pessoas que têm uma doença grave para poder evitar esse prognóstico ruim. Da mesma forma, a responsividade ao tratamento. Se a gente tem um tratamento que a doença responde bem a ele, a gente quer poder oferecer esse tratamento para o paciente. A gente tem que reduzir esse limiar de teste para detectar o máximo possível. Tanto a disponibilidade quanto a responsividade do tratamento. Isso significa que a gente quer ofertar esse tratamento que a gente tem disponível, a gente tem que baixar o limiar para poder detectar o máximo possível de pessoas. Já o limiar de tratamento, o primeiro ponto que modifica é o custo e segurança do próximo teste. Então, se for um teste muito custoso e inseguro, que tem efeitos colaterais, eu vou reduzir o limiar de tratamento. Eu não vou colocar esse paciente para fazer um teste que é caro e inseguro, né, se eu já tenho uma certa certeza do diagnóstico. Gravidade da doença não tratada, a mesma coisa. Se for uma doença muito grave, eu vou baixar o limiar de tratamento, eu vou tender a tratar mais essa doença, mesmo com um limiar menor, uma certeza um pouco menor do diagnóstico. Já o custo do tratamento, quanto mais alto, maior vai ser o limiar. Eu só vou submeter esse paciente ao tratamento caro, se eu tiver uma certeza boa do tratamento. Da mesma forma, a segurança, então, se for um tratamento inseguro, com muitos efeitos colaterais, eu também vou subir esse limiar e só vou submeter esse paciente a um tratamento que não é tão seguro, se eu tiver uma certeza boa do diagnóstico. Então, gente, agora a gente vai fazer uma aplicação prática. A gente vai ter dois casos aqui que vão ser guiados por Guilherme, né? Eu vou pedir que, para o primeiro caso, Caio e Vini respondam as perguntas. E para o segundo caso, Pedro Abade e Vini Leal, se possível, tá bom? Lembrando que a gente já vai entrar agora na parte de discussão com o nosso convidado, então vocês podem fazer perguntas do caso, podem perguntar também, depois dos casos, sobre os assuntos que foram ditos até agora, ok? Então, Guilherme, quando você quiser, você pode tocar. Então, gente, a gente escolheu uma doença, certo? Que esse tipo de estratégia de pensamento sequencial em teste, ele está até bem descrito na literatura, mesmo que você não saiba nada sobre pensamento probabilístico. Mas o caso é um paciente, Thiago, tem 25 anos, e aí você está implantando no pronto-socorro, e ele procura o pronto-socorro com dor torácica. Quando você vai investigar essa dor, ele fala que essa dor é pior quando ele inspira. Então, assim, ele delimita um lugar na parede torácica em que ela dói, que ela é pior em inspiração. E ele também está com falta de ar. Ele nega qualquer outro sintoma. Você perguntou absolutamente tudo. Se ele tinha febre, se ele tinha escarro. Você perguntou da dor, ele disse que a dor foi de instalação súbita. Ele disse que em uma semana ele teve uma perna que foi imobilizada por causa de uma torção quando ele estava jogando futebol. E ele não tem nenhuma comorbidade. Aí o exame físico dele é esse daí, certo? Ele está com pressão normal, uma frequência cardíaca normal e uma frequência respiratória um tiquinho aumentada. E no exame físico ele não tem nada demais. E aí eu quero que vocês pensem primeiro para passar para a próxima pergunta. Eu queria que vocês pensassem em 3 hipóteses diagnósticas, botassem elas em ordem de mais provável, menos provável, e como você classificaria a probabilidade pré-teste, pós-teste, e depois qual seria a sua conduta. Vão em ordem, 3 hipóteses. Caio, quer começar, Caio, com as 3 hipóteses? Tá, bora lá. Você pode voltar para dar uma olhada só de novo?
Tá, ele tá com dor torácica aguda, pleurítica, quando tá sentindo falta de ar, então logo aí eu penso alguma coisa relacionada à inervação na pleura, relacionada a esse movimento, né, esse atrito quando ele tá respirando, então é onde eu tô me baseando agora. Teve essa questão da imobilização da perna, né, ele teve uma torção, será que ele caiu, será que ele tá com será que ele teve alguma lesão nessa região? Talvez um trauma, eu acho que seria um trauma na região da costela, eu acho que seria uma das minhas hipóteses diagnósticas. Deixa eu ver. Sem sinais de TVP em extremidade. Tá. Apesar de não ser o mais provável aqui, uma das minhas hipóteses, pela questão da gravidade, que eu gostaria de afastar aqui, eu acho que seria a questão do... Mas só que é muito jovem, velho. Certo. Quais são suas 3 hipóteses? Diga aí as que você pensa aí. Então, eu vou botar o trauma, um trauma na costela, por exemplo. Eu botaria... eu vou botar o IAM pela gravidade, mas só que ele é muito jovem. Certo. E o terceiro... E essa imobilização da perna aí que a gente frisou, você acha que não é... é verdade, ele tá com a mobilização da perna, então a gente pode pensar num trombo, né, por essa questão. Pronto. Certo. Certo. E Vini, qual você acha que dessas é mais provável? O tromboembolismo pulmonar, o infarto no paciente jovem assim, ou o trauma? Eu acho que é o tromboembolismo pulmonar. Certo. Pode continuar, Guilherme. Pode seguir com o caso. Como... Então, assim, para um infarto, como é que você... O que é que você diria que é a probabilidade pré-teste dele? Pode dizer um número, uma faixa de número, ou então, assim, uma palavra, um conceito. Baixa, média, alta, média, alta. Acho que por conta da idade, baixo. Bem baixo. Pronto, e os outros fatores de risco também, né, que a gente olharia, assim, mas assim, a gente não relatou na história porque não tem. E o tromboembolismo, vocês diriam que é média, média alta, baixa, por aí tá como? Por essa questão aí que Pedro lembrou da imobilização, pelo menos média. Pronto, eu também concordo, certo? Sobre a hipótese que você levantou de trauma, eu não acho que trauma fica bem, porque, tipo assim, teria relação temporal, né, com o trauma dele. E ele está questionando disso agora, ele disse que foi súbita. Entendi. Acho que é um pouquinho menos. Assim, uma terceira hipótese que eu botaria, mas aí não é parte da discussão, certo? Quem lembrou dela, inclusive, foi Pedro, se não me engano, foi pneumotórax espontâneo, que acho que era uma boa, assim, para lembrar na situação dessa, porque acontece às vezes, certo? Como literalmente pouca, e junta um monte de ar, e a manifestação clínica é essa, e é coisa de gente jovem mesmo, assim, sabe? Meio sem causa específica. E aí eu acho que essas seriam as 3, assim, principais. Eu concordo com vocês perfeitamente. E aí, o que vocês fariam com essas 3 doenças aí? Tem exames diagnósticos, né, para afastar, tipo, a dúvida. Tá. Podem ficar de cara também. Podem coagular o cara por 3 meses aí, se vocês acharem que for TEP. Não, se a gente tá achando que o mais provável é a TEP, a gente pode pedir o dedímero, né? Pronto. Eu comento isso agora. E para o infarto, vocês fariam alguma coisa? E para o pneumotórax? O infarto, até a gente estudou na referência, né, que até pelo baixo custo e por tudo que já foi apresentado aí, é bom a gente pedir troponina, né? E os marcadores, né? Pode ser. A troponina sozinha já serve, na verdade, se for troponina ultrassensível. Se vier negativa, você já joga fora a hipótese. E é realmente bem barato, é uma doença grave, apesar de ser pouco provável, assim, né, tem as exceções que vão acontecer. Eu vou comentar um pouquinho disso quando a gente pede um exame, mesmo assim, não acreditando que seja doença e, tipo, quando a gente pode queimar um exame, assim, de forma um pouco rápida.
E o pneumotórax fica de fora, então a gente investiga ele depois se a gente não achar nada, né? Pode ser, fica como se fosse uma hipótese assim pra gente manter no fundo da cabeça, né? Ok. Beleza, agora vocês pediriam o dedímero mesmo? Isso é uma pergunta mais de clínica. Se vocês quiserem, eu posso abordar isso na parte de discussão. O que é que vocês acham, organizadores da sessão? Porque isso não é tanto de... Talvez eles não conheçam as características do teste, entende? Acho que a gente pode discutir isso, andar logo e discutir depois. Beleza, então vamos lá pra frente. Eu concordei aí em 99%. TEP tem uma coisa interessante, gente, TEP e TVP, porque faz parte de um grupo de doenças que a gente tem score bem estabelecido para calcular a probabilidade pré-teste em certos cenários. Então, assim, tanto no caso de TVP quanto de TEP, mas assim, infarto também tem inclusive o RESCA, né, que é um score, salvo engano, para isso, de um professor da Baiana, Luiz Cláudio. Só que tem score internacional, tem um chamado HART, tem scores que são próprios para probabilidade de infarto no caso do paciente doutorásico. Mas existem algumas doenças em que você pode pegar um score desse, pontuar o score, e o score meio que te dá um output, a probabilidade pré-teste. Ele te dá a probabilidade e te dá se isso é baixa, média ou alta. TEP é uma delas, então ela fica ótima para essa sessão por causa disso, porque a gente não precisa necessariamente conhecer muito de TEP para poder dizer, não, esse paciente tem 5% de probabilidade. Porque a maior parte das doenças na medicina, vocês vão ter que fazer esse raciocínio, mas sem esse tipo de apoio. Então, vocês vão olhar para a pessoa, vocês vão pensar nas suas, sei lá, 5 hipóteses, 3 hipóteses, o que vocês puderem, sabe, pensar ali naquele momento. Porque é mais fácil abrir para fechar depois do que abrir pouco precocemente e aí depois ficar só naquelas hipóteses que você abriu antes e não ser nenhuma delas, você forçar uma delas. Isso acontece muito. Então, assim, você abre bastante no começo, você elenca em probabilidade e aí você diz, tudo bem, dessas, qual é que eu posso trabalhar agora, qual é que faz sentido eu começar a descartar? A maior parte delas, você vai ter que bater o olho e dizer, tem cara de provável, tem cara de improvável, tem cara de 5%, tem cara de 50%, tem cara de 95%. E isso daí é difícil pra caramba. É por isso que você tem que aprender uma porrada de coisas sobre medicina, sobre a área que você vai trabalhar, e é trabalhoso mesmo. Quando tem esses scores, fica um pouco mais fácil, entende? Se você conhecer o score e saber sobre aquele score acurado, dá para você confiar nele um pouco mais cegamente, certo? E aí o de TEP tem o de Wells, eu não sei se ele é acurado não, sendo sincero, eu nunca fui atrás das métricas preditivas do score, mas ele é muito bem estabelecido, então você pode usar para essa situação. E aí se você pontuar, você vai ver que ele tem 2 fatores de risco. O principal deles é TEP ser o principal diagnóstico. E na prática esse é um critério muito ruim de pontuar, porque tipo assim, ele não é muito exato, entende? Mas os outros são um pouquinho mais exatos e aí ele tinha esses 2. Podem passar, gente. E aí por causa disso ele dá probabilidade intermediária. Probabilidade intermediária, para a TEP, salvo engano, é coisa de em torno de 10% a 25%. Qual é o problema disso? Quando você tem, especificamente para a TEP, quando você tem probabilidade intermediária ou probabilidade alta, é mais fácil você partir para um exame confirmatório do que para um exame excludente. Por quê? Porque é uma doença grave, é um diagnóstico que você tem que dar positivamente, porque o tratamento é 3 a 6 meses de anticoagulação no mínimo, talvez para a vida toda, se não for provocado. E o teste que confirma o diagnóstico de TEP mais comumente na prática clínica é um exame chamado angiotomografia com protocolo TEP. Você pega, faz uma tomografia do tórax, injetando um monte de contraste de vez e pega esse contraste na hora que ele está passando no coração direito, na artéria pulmonar e tal, não sei o quê. Esse é um exame que não tem uma sensibilidade muito alta. Ela é até altinha, mas assim, ela não é perfeita, ela é 83%, 86%, por aí. Mas ele tem uma especificidade bem alta. A especificidade é 96%, 98%. O que é que isso quer dizer? Quando o exame é muito sensível, o resultado negativo dele tende a ser muito valorizado. Quando o exame é muito específico, o resultado positivo dele tende a ser muito valorizado. Por quê? Porque se um teste é sensível, ele tende a pegar todas as pessoas que têm a doença. E se o resultado dele veio negativo, a pessoa tem a tendência de não ter aquela doença, né? Porque ele era muito capaz de pegar pessoas doentes, né? Então, a ANGO-TC vai ser boa para o contrário. Ela tem uma especificidade alta e uma sensibilidade que não é tão alta. Então, se ela vier negativa, ela não vai te informar tanto. Mas se ela vier positiva, você deu o seu diagnóstico. E aí você já está com uma doença que tem a probabilidade de média para alta, é mais fácil você andar para frente para dar o diagnóstico, naquela escalinha lá que o Pedro apresentou, do que andar para trás. O teste que exclui é o dedímero. Só que o dedímero é caro e, assim, ele tem uma sensibilidade boa, ou seja, o resultado negativo dele exclui o diagnóstico na prática, só que ele tem uma especificidade ruim. Na verdade, o dedímero é um exame que sobe com qualquer coisa. Com Covid ele estoura, com qualquer inflamação ele estoura, com pós-trauma ele estoura, com cirurgia ele estoura, com tabagismo ele estoura, com idade ele estoura.
Então, assim, é um exame um pouco específico, entende? Então, se você está numa situação em que você tem um exame que poderia afastar o diagnóstico, está ali no meio, mas você tem um exame que poderia afastar o diagnóstico, mas ele é muito pouco específico. Ele é caro. Ele é, às vezes, tão caro quanto um TC. E a sua chance de andar para trás é pequena, porque você acha que esse diagnóstico é provável, então é melhor você não pedir ele de cara. Você pede o diagnóstico e confirma, entende? Peraí, rapidinho. Mas ele tem probabilidade intermediária, né? Estranho. Era para ser baixa, não? Porque esse raciocínio é mais para baixa. Para intermediária, depende do que a gente está chamando de intermediária. Porque a gente, às vezes, pensa mais para frente. Isso, no Tipo, caso, ele disse quantos por cento era a probabilidade intermediária aí? ele tem exercício com 2%. Ah, tá. Ok, tudo bem. Ok, nesse caso daí, tá. Então, esqueçam o que eu falei, certo? Porque ele ainda não é uma faixa que dá para excluir. É porque tem guideline de TEP que fala para você só tratar a probabilidade baixa com exclusão, com dedímero. Você pegou isso do livro de emergência da USP, né? Não, na verdade, eu fui na calculadora do próprio score mesmo, de Wells. Ah, tá. Ok. Não é porque isso aí varia um pouco de referência para referência, porque leva em conta o custo de teste, aí o custo pode ser maior ou menor em um lugar e menor em outro. Ele não é invasivo, então ele tem essa vantagem. Bom, gente, eu vou ter que refazer algumas considerações aí, porque na presença, tipo, se ele for barato, dá para pensar em pedir ele antes, porque ele não é invasivo, certo? E aí, ele sendo intermediário, você pode pedir ele e só excluir o diagnóstico, certo? Então, você estava certo, eu estava errado. Eu estava pensando com o guideline que a gente usa aqui, que é tipo assim, quando é probabilidade intermediária, a gente parte para confirmar. Mas é porque, especificamente, na maior parte dos lugares do Brasil, o dedímero não é disponível, ele é muito caro, sabe? Coisa de 700, 800 reais. Então, por isso, a gente acaba não usando tanto. Às vezes, a gente pede eco antes de pedir dedímero. Mas, numa situação em que ele é disponível e é barato, valeria a pena pedir, porque ele exclui o diagnóstico, com certeza. E aí, você estava mais certo que eu. Valeu. Vocês acertaram o caso. Eu errei um pouquinho. Pode passar para frente, gente. Vamos lá, é o segundo caso agora. Tá, esse segundo caso é exatamente o mesmo caso, só que ele está na vigência de Covid. E eu queria saber como é que isso muda o raciocínio de vocês um pouquinho. Então, Das outras pessoas, no caso, que vão atender esse mesmo caso. Pedro Abad e Vini Leal. Eu diria que a primeira coisa que muda é que... Pode ir, Vini. Bora, Pedro, fala. Tá. Eu diria que a primeira coisa que muda é que quando você lista os diagnósticos possíveis, Covid entra, e eu diria, em primeiro lugar. Então, como mais provável. Por causa da situação epidemiológica, principalmente se a gente considerar essa semana, por exemplo. Mas ele já tem o diagnóstico de Covid, ele já estava com o diagnóstico de Covid. Essa apresentação é nova, certo? Ele tem exatamente a mesma apresentação do caso anterior. Né? Então, são as mesmas suspeitas diagnósticas. Mas o que, é que você acha em relação à probabilidade pré-teste do TEP, especificamente? Você conseguiu ler alguma coisa sobre isso? Eu posso ajudar o pessoal? Vale. É porque estava tendo até uma aula sobre isso na semana passada de clínica, e eu não sei se os meninos sabem, mas só que é um quadro que está sendo bem comentado de hipercoagulabilidade nos pacientes com Covid, entendeu? Então, eu acho que só nesse sentido aí desse dado, só alertar que chamaria mais ainda a minha atenção para o TEP. Certo. Então, a gente teria uma probabilidade de TEP que iria subir, né? Ela teria uma probabilidade alta agora. Antes a gente tinha uma probabilidade média, está alta agora. Aí a pergunta para você, Vini Leal, é, considerando que agora a gente tem uma probabilidade pré-teste alta, você acha que a gente deve ir na direção de confirmar o diagnóstico ou de afastar o diagnóstico? Pronto. Vai, Guilherme, pode tocar aí agora. Tá, bom, eu concordo, certo? Aí o que acontece é, tipo assim, você tem duas hipóteses principais, assim, sabe? Tipo, o infarto sai um pouco menos, né? Porque tem uma coisa mais aí gritando, você tem uma coisa, tipo assim, que aumenta a probabilidade de Covid, então reduz a probabilidade de todos os outros. Mas, assim, a sua dúvida, eu acho que a dúvida que Pedro falou foi, tipo, piora do Covid ou TEP, né? Eu acho que eu concordo com quem pediu a anjo-TC, porque a anjo-TC vai também ser uma TC de tórax, e aí nisso você vai conseguir ver se o
tórax dele tem algo muito horrível, que pode ser uma complicação local de Covid, e vai, ao mesmo tempo, te informar alguma coisa sobre o TEP, certo? Então, ela vai, tipo, se for alta, ela pode confirmar, por ser alta, ela pode confirmar, melhor dizendo, e se for negativo, a gente repensa, só que ela já vai te informar também um pouco sobre o diagnóstico alternativo, né, que é piora de Covid. Então, pode ser. Eu concordo, pode seguir. E aí, o que acontece, certo? Se você tiver uma angio-TC positiva, você tinha sua probabilidade de 50% e ela subiu para 91%. 91%, para a maior parte dos diagnósticos, ela confirma o diagnóstico na prática, certo? Na verdade, uma TC positiva, assim, a depender do que você veja, você tem um diagnóstico que é basicamente de certeza, entende? Depende de onde está o trombo. Mas, assim, a gente faz a conta baseado tipo, na nossa probabilidade pré, no nosso likelihood ratio, só que se você tiver um trombo evidente, aquilo ali conceitualmente não é 90%, né? É 100% para aquele paciente. É porque às vezes o laudo não é tão claro. Então, por isso que a gente fica com uma probabilidade alta, mas é uma probabilidade que te permite tratar, certo? E se ela for negativa, você cai para 11%. Qual é o problema do 11%? É que o 11% é mais ou menos na faixa do que estava o primeiro teste, né? Ou do primeiro paciente, né? Então, nesse caso, a gente também não pode ficar tranquilo que esse diagnóstico foi afastado. Por quê? Justamente por causa daquilo que eu falei, a angio-TC é um exame de sensibilidade meio baixa. Então, o diagnóstico, o teste positivo dela, o valor positivo dela, quando ela dá negativo, melhor dizendo, a gente não valoriza tanto. Melhor dizendo, ela informa alguma coisa, mas ela não te tranquiliza, ela não consegue te jogar lá para outro limiar, entende? E aí, nisso daí, você vai ter que testar de alguma outra forma. E aí, o que vocês fariam? Eu acho, Guilherme, que nesse caso são os exames um pouco mais específicos. Não sei se eles vão lembrar isso agora. Acho que é melhor a gente só comentar mesmo como é que eles. Sim, a ideia, gente, é que você agora caiu na probabilidade que você estava antes, né? O do primeiro caso, né, de 16%. Então, nessa situação agora, você pode usar o dedímero, porque se ele vier negativo, é capaz que você consiga excluir. Entendeu? Você decidiu que você não vai andar para outra direção. Você estava andando para a direção de confirmar, ela veio negativa. Mas ela veio negativa e ela mudou sua probabilidade. E são exames que não são, em teoria, correlacionados ainda por cima. Ou seja, então você pode sair multiplicando as likelihood ratios todas. Se eles forem independentes, dá para você multiplicar. Se forem exames que são correlacionados, não. Por exemplo, sei lá, CKMB e troponina. Os dois são marcadores cardíacos. Então, a correlação entre eles, a associação, melhor dizendo, para usar o termo mais técnico, a associação entre os dois é alta. Então, o fato de um estar positivo e o outro estar positivo, você não pode multiplicar as duas probabilidades como se elas fossem independentes, elas não são. Só que nesse caso, são exames que se baseiam em métodos completamente diferentes, então a gente pode supor que eles vão tender a não ser tão parecidos assim. E aí você pode pegar agora o dedímero e multiplicar por esse 11,2, a likelihood ratio negativa, e afastar o diagnóstico. Se ele for positivo, você vai continuar nessa mesma faixa aí de incerteza. Você vai ficar com 13%, 14%, porque o dedímero também não confirma nada. Aí você vai ter que escolher outro exame, entende? E aí você vai ficar partindo para exames mais invasivos e mais caros. Pode ser uma arteriografia, que você enfia um catéter na veia, desce lá para a artéria pulmonar, injeta um monte de contraste na artéria pulmonar e fica lá com um rádio intervencionista procurando um trombo ativamente. Esse é o exame padrão ouro de TEP, entende? Só que perceba que você fez 3 exames que poderiam ter resolvido sua vida. 3 exames não, 2 exames que poderiam ter resolvido sua vida antes disso. E que na maior parte das vezes vão resolver sua vida, certo? E é justamente por isso que você jogou esse exame que é mais invasivo para uma situação em que você já tinha esgotado os outros 2 e você estava com incerteza, entende? Então você meio que foi escalonando, entende? Eu queria andar para frente. Tentei andar para frente e não consegui. A angio-TC foi negativa, andei para trás. Mas estou num lugar agora que eu posso pedir um dedímero sem ser criticado. Pedi o dedímero. Ficou no mesmo lugar. Bom, nesse caso eu vou ter que usar alguma coisa mais agressiva, entende? Mas foi uma situação excepcional, entende? Na maior parte das vezes você teria saído no primeiro, ou confirmando com angio-TC, ou no segundo, excluindo com o dedímero. Aí, tem mais slide na frente? Senão, eu queria voltar naquela parte daquela regrinha que você criou, velho, e comentar baseado naquilo, certo? Qual a regrinha? Aquela regrinha do excluir, afirmar e tal. Era essa. Peraí. Está aqui atrás. Pronto. Então, gente, o exemplo que a gente pegou, certo, para a sessão foi TEP. Porque TEP é uma doença que a gente, na literatura médica, esse tipo de indicação de exame, assim, sabe? Se for moderada, faça isso. Se for alta, faça isso. Se for baixa, faça isso. Isso está tudo descrito se você for ler o medicurso, entende? Se você for ler um fluxograma de um livro de emergência. Se você pegar um material médico que não
tipo assim, sem nenhum tipo de refinamento científico, assim, sabe? Que não esteja te ensinando de fato a coisa que está acontecendo ali por trás, que só te diga o que fazer. Isso para TEP é muito bem normatizado, entende? Tem algumas doenças que são normatizadas assim, que tipo assim, a probabilidade pré é meio que calculada com algum score fixo ou de alguma forma fixa, e que cada faixa de probabilidade pré você sabe para que lado você tem que caminhar. Então, assim, é sério, o de TEP que eu conhecia, intermediário era antes de TC, certo? Eu vou procurar aqui depois para ver se eu acho isso daí, certo? Mas pode ser diferença de literatura. Mas isso é bem normatizado para a TEP, entende? Justamente porque é um diagnóstico difícil e porque, tipo, por alguma razão ele se tornou queridinho dos exemplos de likelihood ratio e dessa parte de MBE. Mas, assim, tem dois extremos. Um extremo é você aprender isso como médico que não quer saber ciência. E aí você pega e abre o material de TEP e ele vai te dizer, olha, probabilidade baixa faça isso, probabilidade média faça isso, probabilidade alta faça isso. O outro extremo é você ser tão treinado em matemática que você sabe fazer modelo de decisão. Por quê? Porque essas decisões, assim, quando a gente escreve esse material para orientar médico, o que tem por trás disso é uma coisa chamada modelo de decisão, certo? Que a gente pega e simula sobre os 3 cenários diferentes. Se você tivesse tratado aquele TEP suspeito de cara, com aquela probabilidade pré-teste de 10%, se você tivesse dispensado aquele paciente de cara, ou se você tivesse feito um angio-TC, ou se você tivesse feito um dedímero, ou se você tivesse feito um dedímero e depois angio-TC, ou se você tivesse feito um angio-TC e depois dedímero. Você pega todos os cenários possíveis, certo? Inclusive tratar de cara ou dispensar de cara. Você calcula a letalidade da doença tratada, o efeito do tratamento na doença, a toxicidade do tratamento para quem você tratar, a taxa de erro do seu teste, se seu teste for invasivo, a complicação, o efeito adverso do seu teste e, por fim, o custo de tratamento. E aí você faz esse cálculo todo para simular como se fosse a probabilidade de desfecho bom e desfecho ruim em cada um desses cenários em que você fez cada uma das coisas possíveis. E aí você escolhe a estratégia que tem mais desfecho bom frente ao custo que ela tem e pelo quanto você pode investir no sistema, certo? Isso é algo mega refinado, mas isso é como se fosse o extremo disso daqui, certo? E aí, quando você escreve um modelo desse, você chega lá para a Conitec, se for no Brasil, ou para o NICE, se for na Inglaterra, e você diz, olha, eu defendo que o SUS adote essa postura aqui para investigar a TEP. Primeiro eco, depois dedímero, depois angio-TC, baseado nessa simulação que eu fiz com esse modelo de decisão. Esse é um extremo do conhecimento, assim, de como lidar com teste diagnóstico e investigação de doenças, certo? O outro extremo, o de sou um médico bom, mas não quero me envolver muito com ciência, não quero entender muito o que está por trás, é você abrir o material de TEP e ler essas recomendações, entende? Probabilidade baixa, peço dedímero, probabilidade alta, peço angio-TC, probabilidade intermediária. Na minha cabeça, angio-TC, mas assim, pode ser dedímero, entende? Aí varia. Mas você pode fazer isso, certo? Sem aprender o que está acontecendo por trás. Qual é o problema? É que você só vai conseguir manejar bem dor torácica ambulatorial, infarto e TEP direito, porque são as 3 doenças para quais isso está muito bem descrito, entende? Até doenças em que tem muita literatura no tema, tipo infecção bacteriana, que tem procalcitonina, quando você pega os estudos, você vai ver que os estudos são horríveis, que mostram que a procalcitonina é péssima. Então, tipo, essas estratégias, tipo assim, não dá para confiar tanto na literatura que existe na maior parte das doenças, entende? Então, o que eu sugiro para vocês é aprender mais ou menos, ou vocês aprendendo a fazer modelo de decisão, isso é meio complexo, entende? Mas acho massa, sem se interessar, conversa comigo. Mas, se você não quiser aprender modelo de decisão, o que você pode tentar aprender é como se fosse estabelecer pontos de corte mais intuitivos aqui, certo? Então, o que é que você tem que imaginar? Quando é que você vai tender a que seu limiar de tratamento seja mais baixo, ou seja, que você seja mais animado para tratar a doença? É quando o tratamento é pouco tóxico, relativamente de baixo custo e modifica muito a história natural da doença, certo? E aí, nesse caso, se o limiar de tratamento é mais baixo, é mais fácil você caminhar em direção a ele. Deu para entender? Se o limiar de tratamento for 98%, você precisa ter 98% de certeza da doença. É um câncer, entende? Tipo, você precisa de uma biópsia, uma confirmação basicamente de certeza. Então, você vai tender a prescrever esse tratamento menos, e aí o seu, tipo assim, você vai ser, às vezes, menos agressivo nessa pesquisa. Entende? A gente não pesquisa câncer como primeira medida para a maior parte dos pacientes, só em alguns programas de triagem, ou se a gente tiver uma suspeita muito forte, né? Por outro lado, quando é que você vai ter um limiar de teste alto? É quando a doença é muito letal e o tratamento poderia modificá-la muito, entende? Então, é justamente o contrário. Então, quando é que você vai caminhar para afastar a doença mais?
é quando você acha que você pode, melhor dizendo, um limiar de teste alto, é quando a doença é pouco letal. Porque significa que você, tipo assim, probabilidade, sei lá, supõe, abaixo de 30% você nem testa mais. É porque esse diagnóstico te interessa pouco, entende? A doença é pouco grave, ou se diagnosticada não vai mudar sua vida tanto e tal. E aí, nesse caso, faz mais sentido que você tente, como é que eu posso dizer? Você pode, talvez, cruzar esse limiar um pouco mais fácil, entende? Do que se fosse um limiar de teste muito baixo, por exemplo, um limiar de teste de 5%. E aí você vai, quando você estiver lá no meio, por exemplo, com um paciente que é 50%, você tenta pensar qual é meu limiar de tratamento, qual é meu limiar de teste. Se for uma doença pouco letal, o seu limiar de teste vai ser mais alto. Se for uma doença muito tratável e muito letal, seu limiar de tratamento vai ser um pouco mais baixo. E aí, baseado nisso, você vai ver se você vai tentar subir ou se você vai tentar descer. Quais são as duas outras coisas que você leva em conta? O custo do seu teste. Então, se você tiver um teste muito caro, você vai tender a usar ele menos. Então, suponha que você tem um limiar de tratamento de 75% e um limiar de teste de 25%, e seu paciente está em 50% exatamente. E você tem dois testes que têm métricas parecidas, ou seja, eles puxariam tanto para cima ou quanto para baixo igual. Mas um teste, o que exclui, é muito caro, e o teste que afirma é mais barato. Aí, nesse caso, você pede primeiro o que afirma, entende? Ou então, um teste é muito invasivo e o outro é pouco invasivo. Aí você primeiro pede o menos invasivo, entende? Ou um teste é muito melhor do que o outro. Nesse caso, você pede o teste que é muito melhor do que o outro antes, entende? Então, você se municia dessas coisas. Quais são as complicações do meu teste? Certo? Se o meu teste for um teste invasivo, quantos por cento dos meus pacientes complica? Porque significa que é um paciente que eu vou perder de cara, certo? Ele vai ter efeito adverso só por eu testar. Se você não tiver muito, você pensa, tá, tudo bem, qual é o custo dele? E, por fim, qual é a sensibilidade e especificidade? Ou qual é a likelihood ratio positiva ou negativa? Qual é a capacidade do teste de puxar para cima ou puxar para baixo? Aí você diz, esse teste puxa bem para cima, esse puxa bem para baixo. Eu acho que é mais fácil eu subir e confirmar o diagnóstico agora, porque meu limiar de tratamento é baixo e meu paciente está no meio. Eu acho que é mais fácil subir e confirmar o diagnóstico agora, porque meu limiar de tratamento é meio alto, mas o paciente tem uma probabilidade alta também. Não, a doença é pouco letal, meu limiar de teste é alto, ou seja, eu vou descartar esse diagnóstico, mesmo que a probabilidade continue alta, então é mais fácil eu partir para negativar, entende? Você faz uma decisão que é meio heurística, ou seja, meio chutada, mas é chutada baseada nisso, entende? Qual é mais fácil andar? É andar para subir ou andar para descer? Isso é baseado na gravidade da doença e na sua eficácia de tratamento. E aí você pensa, eu tenho testes que me ajudam a subir ou me ajudam a descer. E qual deles é mais acessível, entende? Isso aí do Edimer, eu acho que é justamente por ele ser pouco acessível. Eu só vi Edimer em São Paulo. Eu nunca vi Edimer em Salvador, não. Então, pode ser por isso. Deu para entender isso aí? Tipo, real, essa parte assim, sabe, de, eu vou tentar ver se essa doença é menos letal, porque aí se ela for menos letal, o limiar de teste, eu não me importo com ela, o limiar de teste é mais alto. Deu para entender mesmo? Deu para pegar. Para mim ficou claro, velho. É isso. Eu e Pedro estamos com um certo viés aqui, que a gente passou a semana toda estudando isso. Mas se alguém tiver alguma dúvida... Eu achei bem claro também. Deu para entender. Pode perguntar.